O homem, certa noite, estava em sua casa quando descobriu uma criatura sobrenatural, um lobisomem que estava no seu quintal. No dia seguinte, ele descobriu algo assustador e sobrenatural. Fique até o final e descubra junto comigo o que aconteceu. Deixe seu like, comente de qual cidade você me acompanha e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos para as histórias de hoje. Olá! Preciso contar isso que aconteceu comigo há alguns anos, quando voltava de uma festa no bairro onde eu cresci. É um lugar simples com ruas de terra, postes espaçados e muitos terrenos vazios, cheios de mato. Todo mundo ali conhece todo mundo, e as histórias antigas passam de boca em boca, como se fossem verdades absolutas. Eu sempre ouvi falar de lobisomem. Minha avó contava que ele aparecia nas noites de lua cheia, que corria pelos becos e assustava os cachorros. Meu tio jurava que tinha visto marcas de garras no portão da casa dele. Eu ouvia tudo aquilo com um sorriso meio debochado, achando que era exagero de gente que vive no interior e não tem muito o que fazer. Mas naquela noite tudo mudou. A festa tinha sido na casa de uma amiga de infância. Bebi algumas cervejas, conversei com gente que não via há bastante tempo e dancei um pouco. Nada demais. Quando olhei para o relógio do celular, já passava da meia-noite. Minha casa ficava a uns 15 minutos caminhando, então me despedi dos meus amigos e saí sozinho. O céu estava limpo, com lua cheia iluminando as ruas, quase como se fosse dia. Fazia um pouco de frio e o vento mexia as árvores. Eu ia pela rua principal quando comecei a ouvir latidos. Era latidos de cães, parecia brigar com alguma coisa. Era um som diferente, cheio de desespero. Vários cachorros latindo ao mesmo tempo, como se estivessem perseguindo algo. Eu nem dei muita bola porque cães se assustam e se irritam com tudo e começam a latir para gatos, animais, seja lá o que fosse aquilo. O barulho vinha da rua paralela de baixo, aquela que fica separada da principal por um terreno baldio enorme, cheio de capim alto e entulho. Os latidos ficaram mais altos. Agora dava para ouvir o som de patas batendo na terra, correndo rápido. Parei no meio da calçada e olhei na direção do terreno baldio. A lua iluminava bem a rua de baixo, e foi aí que eu vi. Eram 5 ou 6 cães correndo em bando, todos latindo e avançando atrás de uma coisa. De longe parecia um bezerro ou um boi pequeno fugindo deles. A criatura corria em 4 patas, com movimentos estranhos, meio desajeitados. Pensei que fosse algum animal perdido que tinha entrado no bairro. Mas quando a criatura passou debaixo de um poste de luz, tudo ficou claro. Não era um bezerro. Não era também um boi. Na verdade, eu nem sei que bicho era aquele. O corpo era grande e do tamanho de um porco adulto, talvez um pouco maior. O pelo era preto, tão escuro que quase fundia com as sombras ao redor. Mas o que chamou a atenção foi o focinho. Ele era comprido como se fosse de um cachorro grande, mas a forma do crânio era totalmente deformada. As orelhas eram caídas, e quando ele virou a cabeça de lado para olhar para os cães que o perseguiam, vi que o rosto tinha alguns traços humanos. Os olhos brilhavam amarelos na escuridão. Eu senti um frio na espinha, e minha respiração ficou presa na garganta. A criatura corria de um jeito esquisito, alternando entre 4 patas e depois 2 pernas como se fosse um ser humano, levantando ligeiramente, como se estivesse tentando decidir qual era a melhor forma de correr. Os cachorros não chegavam perto, latiam e avançavam, mas quando chegava a uns 2 metros de distância, recuavam de novo, como se estivessem com medo. Eu fiquei parado ali sem conseguir desviar o olhar. A criatura atravessou a rua de baixo e entrou no terreno baldio, sumindo no meio do mato alto. Os cães pararam na beira do terreno, ainda latindo, mas nenhum deles teve coragem de entrar. Depois de alguns segundos, o bando de cachorros se dispersou, cada um correndo para um lado como se algo os tivesse assustado de vez. Levei uns 5 segundos para conseguir me mexer. Quando finalmente voltei a respirar direito, comecei a andar rápido na direção da minha casa. Não corri porque não queria chamar atenção, mas cada passo que eu dava parecia demorar uma eternidade. A minha casa ficava na rua principal, a uns 100 metros dali. Enquanto eu andava, ficava olhando para os lados, para o terreno baldio,
esperando que aquela coisa saísse do mato e viesse na minha direção. A lua iluminava tudo, mas ao mesmo tempo criava sombras profundas que pareciam se mover. O vento balançava o capim alto e cada movimento me fazia ficar em alerta. Quando finalmente avistei a minha casa, vi algo que me deixou ainda mais apavorado. Meu pai estava na porta. Ele nunca ficava acordado até tarde. Sempre dormia cedo porque acordava antes das 5 horas da manhã para trabalhar. Mas ali ele estava, parado na soleira da porta, olhando fixamente na minha direção. Assim que me viu, começou a acenar com o braço, fazendo gestos largos e urgentes para que eu me apressasse. Não precisei de mais nada. Eu comecei a correr. Corri os últimos 50 metros como se minha vida dependesse disso. As pernas estavam pesadas e o peito ardia, mas o meu pai ficou na porta segurando-a aberta. E quando eu passei por ele, meu pai fechou a porta com força e trancou com chave imediatamente. Ele ainda colocou a tranca de madeira que a gente usava só quando saía para a viagem. A casa estava em silêncio. Minha mãe e minha irmã estavam dormindo. Meu pai me encarou com o rosto pálido e perguntou baixo, quase sussurrando, se eu tinha visto também. Eu ainda estava sem ar e não conseguia processar direito o que eu tinha visto. Ele me levou até a cozinha e me serviu um copo de água. E ele bebeu também. Foi então que ele começou a contar. Tinha acordado por volta das 11 horas da noite. Quando voltou para o quarto, ouviu um barulho estranho vindo do quintal. Parecia algo arranhando o muro. Achou que fosse algum gato ou gambá. Então foi até a janela e foi aí que ele viu também. Uma criatura grande e escura estava do lado de fora do muro tentando subir. Ele conseguiu ver parte do corpo. Os braços eram compridos, com garras, e o focinho pontudo que farejava o ar. O bicho não conseguia escalar o muro porque ele era alto e tinha cacos de vidro no topo também. Mas ficou ali rondando, dando voltas pelo quintal do vizinho e tentando achar um jeito de entrar. Meu pai não acendeu a luz. Ficou parado só observando com o coração disparado. A criatura ficou uns 15 minutos rondando até que ouviu os latidos dos cães na rua de baixo. Foi então que saiu correndo na direção dos latidos. Meu pai continuou acordado com medo de que aquela coisa voltasse. Quando me viu chegando pela rua, imaginou que eu pudesse ter cruzado com a criatura. Por isso me chamou desesperado. Ficamos conversando baixo na cozinha até quase 2 horas da manhã. Ele me contou que quando era jovem, tinha ouvido histórias sobre um homem que morava no bairro e que sumia nas noites de lua cheia. Era um homem solitário. Não falava com ninguém. Ele aparecia sempre doente com olheiras profundas e a pele pálida. Um dia ele simplesmente desapareceu. Ninguém nunca mais soube dele. Mas as histórias de lobisomem começaram pouco depois disso. Meu pai disse que nunca tinha acreditado em nada. Achava que eram lendas e histórias do folclore brasileiro. Mas depois daquela noite ele mudou de ideia e eu também. Eu fiquei deitado na cama e demorei para dormir. Mas apesar disso eu consegui dormir porque eu estava cansado. Nos dias seguintes o bairro ficou agitado. Vários vizinhos comentaram que seus cães tinham ficado inquietos naquela noite, latindo sem parar. Alguns tentando fugir dos quintais. Uma senhora que morava perto da igreja disse que tinha ouvido uivos estranhos vindo do terreno baldio. Outro vizinho encontrou marcas no portão dele, arranhões profundos na madeira. Ninguém falava abertamente sobre lobisomem, mas todo mundo sabia. Dava para perceber pelo jeito que as pessoas olhavam para o terreno baldio quando passavam por ele. Pelo silêncio incômodo que descia sobre as conversas quando alguém mencionava os barulhos na noite anterior. Eu fiquei obcecado. Comecei a pesquisar sobre lobisomens, a ler relatos antigos e a perguntar para os mais velhos do bairro. A maioria desconversava, dizia que era bobagem, mas alguns, os mais velhos mesmos, aqueles que tinham passado a vida inteira ali, confirmavam que já tinham visto coisas estranhas, e esse lobisomem também. Um senhor de quase 80 anos me contou que, quando era menino, tinha visto uma criatura aparecida perto do rio. Disse que ela tinha atacado um porco em uma fazenda vizinha, deixando o animal todo dilacerado. Passei a evitar sair de casa à noite. Quando precisava ir, eu ia de carro e sempre acompanhado com alguém.
Nunca mais andei sozinho pelas ruas daquele bairro depois que escurecia. Meu pai instalou trancas novas nas portas e janelas e comprou um cachorro grande, um pastor alemão, que hoje dorme no quintal e late para qualquer movimento estranho. A lua cheia voltou no mês seguinte. Eu fiquei em casa trancado, com todas as luzes apagadas, apenas observando pela janela. Meu pai ficou comigo. A gente não falou muito, apenas esperou. Por volta da meia-noite, os cães da vizinhança começaram a latir. Era um coro de latidos desesperados, que durou uns 10 minutos. Não vimos nada por sorte, mas na manhã seguinte, o vizinho do fundo encontrou o galinheiro destruído. Suas galinhas estavam mortas, os corpos dilacerados, além de muitas penas espalhadas pelo chão. Pegadas grandes, com garras que pareciam de cachorro, eram vistas por todo lado. O Ibama foi chamado, mas eles não souberam explicar. Disseram que podia ser um cachorro selvagem, talvez até uma onça, o que era improvável. Mas todo mundo sabia que não era um animal selvagem e que não tinha onça naquela região, havia décadas. Tem gente que diz que lobisomem é uma maldição que passa de pai para filho. Tem gente que diz que é o 7º filho homem de uma família que vira lobisomem. Tem gente que diz que é castigo por algum pecado grave, ou até gente que diz que é reza. Eu não sei o que é, só sei que eu vi aquela coisa. Hoje, quando volto para o bairro, sinto um aperto no peito. Aquele lugar que antes era cheio de boas lembranças, agora carrega um peso que não consigo explicar. Eu olho para aquele terreno baldio e vejo algo muito mais do que mato e entulho. Vejo o lugar onde aquela criatura se escondeu. Meu pai não fala mais sobre o assunto. Acho que ele prefere esquecer, mas eu sei que ele se lembra também. Toda vez que a lua cheia aparece, ele verifica se todas as portas e janelas estão bem trancadas antes de dormir. E eu faço o mesmo. Olá a todos do canal. Essa história não é minha, mas sim do meu pai. Ele me contou essa história quando eu já era adulto, e até hoje, quando menciono o assunto, ele fica calado e muda de conversa. Aconteceu no começo dos anos 90, no interior de Pernambuco, numa época em que nossa propriedade era só um sítio isolado, cercado de mato e silêncio. Hoje aqui virou praticamente um bairro com casas grudadas umas nas outras. Mas naquela época, a casa mais próxima ficava a uns 2 quilômetros de distância. Minha mãe estava grávida de mim, uns 7 meses já, a barriga pesada, andando devagar e reclamando de dores nas costas. Meu pai trabalhava em uma fazenda de cana, saía cedo e voltava tarde queimado do sol, com as mãos calejadas e a roupa suja de terra. Naquele tempo, eles criavam algumas galinhas, 2 cachorros vira-latas que dormiam soltos no quintal e uma porca que tinha acabado de parir. Eram 6 porquinhos, todos rosados, gordinhos, fazendo aquele barulho irritante que porco faz quando mama. Meu pai tinha planos de vender alguns e deixar 1 ou 2 para criar. A porca ficava em um chiqueiro improvisado nos fundos da casa, feito com tábuas velhas e arame farpado. Os cachorros dormiam perto, em um canto coberto com telhas de zinco. À noite o silêncio era tão grande que qualquer barulho ecoava. O canto de uma coruja, o vento batendo nas folhas, etc. Numa quarta-feira, lá pelas 9 horas da noite, meus pais estavam se preparando para dormir. Meu pai tinha acabado de apagar a luz quando os 2 cachorros começaram a latir. Minha mãe sentou na cama desconfiada e meu pai também. Ela pediu para o meu pai ver o que era aquilo. Ela tinha medo de cobra, de onça, dessas coisas que aparecem de noite no mato. Meu pai pegou a espingarda que ficava pendurada atrás da porta. Não era um homem medroso, mas também não era descuidado. Colocou 2 cartucheiras no bolso da calça, acendeu uma lanterna e saiu pela porta dos fundos. O latido estava cada vez mais intenso, misturado agora com um som estranho parecido com grunhidos. Não era grunhido de porco, era algo mais grave, mais gutural, como se viesse de uma criatura muito grande. Quando ele chegou perto do chiqueiro, a luz da lanterna pegou primeiro os cães. Eles estavam parados, um de cada lado, com os pelos eriçados, mostrando os dentes, mas sem avançar. Era como se estivessem encurralando algo,
mas com medo de chegar perto. Meu pai apontou a lanterna para a frente e viu uma coisa. Tinha um bicho agachado dentro do chiqueiro. Era grande do tamanho de um homem adulto, talvez maior. Estava de costas, curvado sobre algo, e os ombros dele subiam e desciam, como se estivesse comendo alguma coisa. O corpo era coberto de pelos escuros, e os braços eram grossos e fortes. Meu pai pensou primeiro em um macaco, mas macaco não ficava daquele tamanho, e macaco não tem costas tão largas assim. Parecia até um gorila, mas gorila não existe solto no Nordeste brasileiro. A criatura não tinha notado a presença dele ainda. Continuava concentrada no que fazia, e foi então que meu pai ouviu o som de ossos sendo quebrados e mastigados. A porca estava caída de lado, imóvel, talvez morta de medo ou de outra coisa. O bicho tinha as mãos ou patas, meu pai não soube dizer direito, enfiadas dentro do chiqueiro, segurando algo pequeno e rosado. Era um dos leitões. Meu pai sentiu a garganta secar. Ergueu a espingarda devagar, com as mãos tremendo. Ele não sabia se atirava na criatura ou se atirava para o alto para assustá-la. Antes que pudesse decidir, um dos cães rosnou mais alto e avançou mordendo a perna do bicho. A criatura largou o leitão e se virou. Meu pai nunca descreveu direito o rosto dela. Disse que era quase humano, mas ao mesmo tempo não era. O nariz era achatado, com os olhos fundos e brilhantes, como se fossem brasas. A boca era larga e cheia de dentes, e tinha uma língua enorme que ficava pendurada para fora. Ele não pensou 2 vezes, só apontou a espingarda para cima e puxou o gatilho. O estampido rasgou a noite, e o bicho deu um pulo para trás, soltando um grito agudo, quase como se fosse de uma mulher. Largou tudo e correu. Não correu como um animal de 4 patas. Correu em pé, cambaleando que nem um ser humano, mas parecia bêbado ao mesmo tempo, batendo nos mourões de cerca, quebrando galhos até sumir na escuridão. Os cães não o perseguiram, ficaram ali tremendo. Meu pai se aproximou do chiqueiro com a lanterna. A porca respirava rápido, mas estava assustada. Ela estava viva. Dos 6 porquinhos, sobrou apenas um. Os outros tinham sido arrancados e despedaçados. Havia sangue nas tábuas, pedaço de carne espalhado, pegadas grandes e fundas na terra molhada. Pegadas que parecia de pé humano, mas com dedos mais longos. Meu pai voltou para casa sem falar nada. Trancou a porta, colocou a espingarda ao lado da cama e ficou sentado até o amanhecer. Minha mãe perguntou o que ele tinha visto. Meu pai não soube o que explicar. Ele só disse que era um bicho, que tinha ido embora e que ela não precisava se preocupar. Ela sentiu que ele estava mentindo, mas não insistiu. No dia seguinte, meu pai foi trabalhar na fazenda como sempre. Saiu antes do sol nascer, levando a marmita que a minha mãe tinha preparado na noite anterior. O canavial ficava a uns 5 quilômetros dali, e o trabalho era pesado. Cortar cana o dia inteiro debaixo do sol, carregar feixe nas costas e ganhar por produção. A turma era de uns 15 homens, a maioria deles conhecidos, gente da região. Por volta do meio-dia, na hora do almoço, um dos peões sumiu. Era um homem chamado Jessé, um sujeito quieto, mas trabalhador. Ele morava com a mãe e com a sua irmã em uma casa de taipa bem simples perto do rio. Ninguém tinha visto ele sair, mas quando foram procurar, o chapéu dele estava jogado perto de uma moita de capim alto. Meu pai e mais 2 homens foram atrás. Acharam ele uns 50 metros adiante, meio escondido no mato, agachado e segurando a barriga. Ele estava pálido e suando frio e respirando rápido. Quando meu pai chegou perto, viu que Jessé estava vomitando. Mas não era vômito normal, eram pedaços de carne crua, ossinhos pequenos, pelo rosado e grudado. Parecia exatamente o que sobrava quando alguém mastiga um porquinho cru e cospe fora. Os outros peões ficaram em choque. Um deles virou para o lado e começou a vomitar só de nojo. Meu pai ficou parado, olhando fixo para Jessé. E foi aí que ele percebeu. A boca do homem estava manchada de sangue seco nos cantos. As unhas estavam sujas de terra e algo mais escuro. E o cheiro que saía dele era forte, animalesco, como de bicho morto deixado no sol. Jessé levantou os olhos e olhou para o meu pai, e não disse nada. Não precisava. Meu pai viu nos olhos dele a mesma coisa que tinha visto na noite anterior. Aquele brilho fundo, que não pertencia a gente. Os outros peões
Ajudaram Jessé a se levantar e levaram ele até a sombra de uma árvore. Ofereceram água, ele bebeu e cuspiu, limpou a boca com as mãos. Disse que estava passando mal desde a noite anterior, que tinha comido algo estragado, que ia ficar bem. Ninguém acreditou direito, mas também ninguém perguntou mais nada. No interior, tem coisas que a gente prefere nem saber. Meu pai voltou para casa naquela tarde mais cedo do que de costume. Não falou nada para minha mãe, mas naquela noite ele matou a porca. Disse que ela estava doente, que não prestava mais, que era melhor se livrar logo. Vendeu a carne para um açougueiro da cidade, queimou o chiqueiro e nunca mais criou porco. Jessé continuou trabalhando na fazenda por mais uns 3 meses e depois sumiu. Dizem que ele foi embora para outro estado, mas meu pai desconfiou que não. Na verdade, meu pai sabia que aquele homem era um lobisomem e que talvez o Jessé sabia que meu pai sabia e tinha medo do meu pai se vingar dele. A mãe dele e a irmã continuavam morando na mesma casa, e quando as pessoas perguntavam para onde Jessé foi, elas disseram que não sabia. Não sei se elas estavam mentindo ou de fato elas realmente não sabiam. Alguns anos depois encontraram ossadas de animais pequenos perto ali da casa onde ele morava. Meu pai sempre conta essa história sem pôr e nem tirar, e ele afirma que viu um lobisomem atacando seus porquinhos naquela noite. Minha mãe também afirma a mesma coisa, apesar de não ter visto. Quando eu nasci, ele fez questão de construir uma cerca alta ao redor da casa, com arame farpado e portão trancado. Minha mãe achava exagero, mas ele insistiu e disse que era para proteger a família, e também providenciou logo que eu fosse batizado. Hoje, como eu disse, aquele lugar virou um bairro, tem rua asfaltada, poste de luz e crianças jogando bola. Meus pais moram lá até hoje. Eu já moro em outra casa porque sou casado. Mas de vez em quando algum vizinho reclama que os cães latem à noite sem motivo aparente, ou que somem galinhas do quintal, ou que viram vultos no fundo do terreno. A maioria acha que é ladrão. Eu não sei o que é. Galera, se você está gostando desses relatos, dessas histórias, deixa aí o seu like, não se esqueça. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Olá, Bruno. Eu escrevo essa história porque muita gente não acredita em mim. Fica a critério de vocês acreditarem ou não no que estou prestes a relatar. Aconteceu já tem uns 10 anos, quando eu ainda era casada com o Marcelo. A gente morava em Campinas e ele tinha conseguido um trabalho temporário em uma fazenda perto de Mojimirim, ajudando com a instalação de sistema de irrigação. Era época de seca brava, aquela que deixa o chão rachado e o mato cinza. Marcelo ia e voltava todo dia, mas naquela sexta ele pediu para eu ir junto. Disse que ia ficar até mais tarde e que não queria voltar sozinho pela estrada de terra. Eu topei. Estava de folga no trabalho e pensei que seria bom sair um pouco da rotina. Saímos de Campinas antes do meio-dia. O calor estava insuportável, daqueles que faziam a cabeça da gente latejar. Chegamos na fazenda por volta das 2 horas da tarde. O dono era um senhor chamado Osvaldo, um homem muito sério e carrancudo que mal cumprimentou e já levou Marcelo para o campo. Fiquei na varanda da casa da sede, em uma cadeira de balanço velha, bebendo o suco que a esposa dele me ofereceu. A mulher dele era bem calada, só falava o que era necessário. Perguntei se tinha internet boa por ali e ela disse que às vezes pegava, às vezes não. Então fiquei ali, olhando as galinhas ciscando e o sol queimando tudo. Marcelo demorou mais que o previsto. Às 6 horas da tarde, ainda estava trabalhando. Às 7h30, quando finalmente terminou, o céu já estava escurecendo rápido, daquele jeito que acontece no interior, sem aviso. Ele veio sujo de terra, cansado, e disse que precisávamos ir embora logo, porque não conhecia bem o caminho de volta e o celular dele estava sem bateria. Subimos no carro, um Gol branco velho que a gente tinha na época. O motor demorou a pegar e quando ligou, fez um barulho esquisito. Marcelo disse que era normal, que era a correia. Começamos a descer pela estradinha de terra que ligava a fazenda à rodovia principal. Era uma estradinha estreita, cheia de buracos, típicas daquelas do interior. Tinha bastante descampado por ali. O farol do carro iluminava mal. Um deles estava meio embaçado e o outro piscava de vez em quando.
Marcelo dirigia devagar tentando desviar dos buracos maiores. Eu olhava pela janela vendo as sombras das árvores se mexendo com o vento. Não falávamos muito. Ele estava cansado e eu estava com sono. Devíamos estar a uns 5 quilômetros da fazenda quando o carro começou a fazer aquele barulho de novo, mais alto dessa vez. Marcelo xingou e começou a diminuir a velocidade, e foi aí que a gente viu, no meio da estrada, iluminado pelo farol que ainda funcionava direito, tinha um animal parado. Não era um cachorro, não era nada que eu tivesse visto antes. A primeira coisa que chamou a atenção foi o tamanho. Era bem grande, o tamanho de um bezerro pequeno. Mas a forma era toda esquisita. O corpo era grosso, meio curvado, com a pele que parecia couro velho, cheio de rugas e manchas escuras. As patas da frente eram curtas e tortas, como se não sustentasse direito o peso do corpo. As de trás pareciam mais fortes, mas estavam dobradas de um jeito estranho, como se o bicho estivesse pronto para pular. O focinho era a pior parte. Era pontudo e achatado ao mesmo tempo. Parecia com o focinho de um porco, mas maior e bem mais largo. Tinha pelos esparsos ao redor, compridos e duros, e a boca estava entreaberta. A língua pendia para fora e parecia grossa e escura. Mas o que mais arrepiou foram os olhos. Não eram olhos de animal, eram fundos, bem fundos, e brilhavam com a luz do farol de um jeito que não parecia natural. Marcelo parou o carro a uns 10 metros daquilo. Ficamos ali, só nós dois, sem saber o que fazer. O bicho não se mexia, ficava parado olhando para a gente. A respiração dele era visível. Uma espécie de vapor saía de suas narinas, mesmo com o calor que ainda fazia. Tentei raciocinar, pensei que podia ser um porco do mato deformado ou algum tipo de animal doente, mas não fazia sentido. A postura era errada, a forma como ficava parado, como se estivesse esperando alguma coisa da gente, era muito estranho. E aqueles olhos continuavam grudados na gente. Marcelo disse baixinho que ia buzinar para assustar, mas quando levou a mão à buzina, o bicho se mexeu. Não foi um movimento normal, foi rápido demais e brusco. Ele virou a cabeça para o lado, como se estivesse escutando algo que a gente não ouvia, e então ele deu 2 passos para frente. Os passos eram pesados, fazia barulho na terra seca, e a cada movimento o corpo dele balançava de um jeito desajeitado, mas ao mesmo tempo coordenado, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Foi aí que percebi outra coisa. Nas costas do bicho tinha algo que lembrava asas. Não eram bem asas de verdade, eram mais como dobras de pele, grossas e enrugadas, que saíam das laterais do corpo e ficavam meio caídas, arrastando no chão. Aquilo me fez lembrar as gárgulas que vi em uma foto da Catedral de Notre Dame. Aquelas criaturas de pedra com cara de demônio. A semelhança era tão forte que eu senti um frio na espinha. Marcelo não esperou mais, pisou fundo no acelerador, mas o carro engasgou, o motor falhou e voltou e falhou novamente. O bicho continuou andando na nossa direção, agora mais devagar, como se estivesse saboreando o medo. Eu comecei a suar frio. Disse para Marcelo fazer o carro andar, mas ele estava tentando. A mão dele tremia na chave e o pé no acelerador. O motor finalmente pegou e o carro deu um solavanco para a frente. Marcelo acelerou de vez, jogando terra para os lados, e passou direto pelo bicho, desviando no último segundo. Eu olhei pelo retrovisor e vi a criatura no meio da estrada, com a cabeça virada na nossa direção. Não falamos nada pelos próximos minutos. Só quando chegamos na rodovia asfaltada é que Marcelo soltou o ar que estava prendendo e disse que precisava parar para respirar. Encostou o carro no acostamento e ficou ali com as mãos no volante, olhando para a frente pálido. Eu estava tremendo também. Eu tentei acender um cigarro, mas a minha mão não parava de tremer. Voltamos para casa em silêncio. Quando chegamos, já passava da meia-noite. Eu tomei um banho quente e tentei dormir, mas eu tive pesadelos com aquela criatura. No dia seguinte eu tentei procurar na internet algo parecido. Pesquisei sobre animais do interior de São Paulo, sobre mutações, sobre avistamentos estranhos. Não achei nada que se encaixasse. Vi algumas histórias de gente que dizia ter visto coisas bizarras em estradas de terra, mas nada com aquela descrição. Eu entrei na internet de novo para ver as fotos daquelas criaturas de pedra na Catedral de Notre Dame.
2 semanas depois, para o meu azar, eu tive que passar pelaquela região. Não pela mesma estrada, mas pela rodovia principal. Parei em um posto de gasolina enquanto pagava e comentei com os frentistas sobre estradas vicinais na área. Ele disse que tinha várias, mas que a maioria estava abandonada. Perguntei se tinha alguma estrada abandonada ali que aparecia coisas estranhas. Ele não soube responder, mas vira e mexe ele disse que de vez em quando aparecia motoristas, caminhoneiros que relatavam ter visto coisas estranhas por ali. Bem, por aqui eu encerro a minha história. Obrigado pela sua atenção e tenham todos uma ótima noite. Saudações a todos do canal. Trabalhei há 5 anos em coleta de lixo em Itabaiana, no interior de Sergipe, e o que aconteceu em uma noite de agosto de 2002 ainda me faz evitar certos lugares depois do pôr do sol. A garagem da empresa ficava em um terreno velho comprado barato justamente porque ninguém queria construir ali. Do lado esquerdo havia um cemitério, separado apenas por um muro baixo de tijolo, com arame farpado no topo. Do lado direito, um matagal denso que ninguém limpava. O escritório ficava no segundo andar, em uma sala pequena com 3 mesas, um armário de metal e uma janela que dava vista direta para o cemitério. Aquela noite eu estava no último turno. Era quarta-feira, movimento fraco, e terminamos a rota por volta das 10h30. Cheguei na garagem, estacionei o caminhão perto do portão e desliguei o motor. O silêncio bateu de repente, daquele jeito pesado que só existe no interior quando não tem cachorro latindo. Desci da cabine, tranquei as portas e fui até o escritório buscar a minha mochila que tinha ficado guardado no armário desde a manhã. A escada externa do escritório rangia a cada passo que a gente dava. Lá em cima, eu acendi a luz fluorescente que piscou 2 vezes antes de firmar. O lugar cheirava a papel velho e poeira. Eu fui direto para o armário e abri a porta enferrujada e peguei a minha mochila. Foi nesse momento que ouvi um cachorro uivando lá fora, mas o som era diferente. Eu fiquei parado prestando atenção e o uivo parou. Então veio outro e mais outro, formando uma espécie de coro. Eram 3 vozes distintas, mas eu achei estranho porque ali não costumava ter cachorro solto à noite. O vigia da empresa só trabalhava até às 9 horas, e depois disso, o lugar ficava vazio. Eu fechei o armário e ia descer quando a luz da lua entrou pela janela e clareou o vidro sujo. Algo me puxou até lá. Não sei explicar, mas eu senti que precisava olhar. Eu me aproximei devagar, limpei o vidro com a manga da camisa e olhei para o cemitério. No meio dos túmulos, entre 2 fileiras de covas antigas, havia uma fogueira. As chamas eram altas, laranjas e crepitando forte. A fumaça subia reta porque não havia vento. Ao redor da fogueira tinha 3 cães. Eles estavam de pé, não agachados e não sentados. Eles estavam em pé, sobre as patas traseiras como pessoas. Pisquei várias vezes, achando que era a luz da lua me enganando, mas a cena continuava. Era inacreditável. Os 3 animais andavam em círculos ao redor da fogueira, sempre no sentido anti-horário, com passos lentos e coordenados. Um era grande e escuro. O outro tinha pelo claro, como se fosse um caramelo. O terceiro era menor, mas todos se moviam da mesma forma, ereta, firme e consciente. Nenhum deles olhava para o fogo. A cabeça deles estava virada para cima, com o focinho apontando diretamente para o céu, como se estivessem cantando ou chamando algo. E foi aí que eu percebi. Eles estavam uivando em sincronia. 3 vozes, formando uma harmonia que não parecia natural. O som entrava pela janela. Era algo macabro. Eu fiquei ali grudado na janela, incapaz de me mexer. Naquele momento eu não sabia o que eu fazia. Eu não sei se eu corria ou se eu ficava ali vendo aquela cena bizarra e grotesca. A fogueira não diminuía. Parecia alimentada por algo invisível. Não havia ninguém mais no cemitério. Nenhuma sombra humana, além daqueles 3 cães que andavam sem parar. Eles andavam movimentando ao redor da fogueira que estava alta. De repente o cão escuro parou de andar. Continuou em pé, mas ele parou, e os outros 2 fizeram o mesmo. Um após outro, até que os 3 estavam completamente imóveis ao redor da fogueira, formando um triângulo perfeito, e o uivo cessou. Então o cão escuro virou a cabeça devagar,
e olhou diretamente para a janela onde eu estava. Naquele momento eu levei um susto. Eu dei um passo para trás, mas eu não consegui desviar o olhar. A distância entre o cemitério e o escritório era de uns 30 metros mais ou menos, mas eu juro que vi os olhos dele. Os outros dois também viraram a cabeça na minha direção. Continuavam em pé, imóveis como estátuas agora, ao redor da fogueira. A fumaça agora subia mais densa, quase preta, e o fogo começou a mudar de cor, de laranja para um tom azulado nas bordas. Eu senti as pernas tremerem. A mochila caiu da minha mão e bateu no chão com um baque seco. O barulho quebrou o transe. Virei as costas e corri para a escada. Desci os degraus de 2 em 2, quase tropeçando. Eu quase caí umas 2 vezes. No último degrau, eu escorreguei. Minhas mãos tremiam tanto que demorei para destrancar o cadeado. Quando finalmente consegui, eu empurrei o portão de metal com força e saí para a rua. Eu olhei para trás uma última vez. O escritório estava iluminado, a luz fluorescente piscando de novo, mas eu não conseguia ver a janela dali. O ângulo não permitia. Pensei em voltar, pegar a mochila, trancar tudo direito, mas o meu corpo não obedeceu. Comecei a andar rápido pela rua vazia, me afastando da garagem. Eu andei uns 200 metros e parei debaixo de uma luz. Minha respiração estava descontrolada. Eu encostei no poste e olhei de volta para o prédio da empresa. Tudo parecia normal, mas eu sabia que não era. Fiquei ali uns minutos tentando me acalmar, até que eu vi o Toninho, um outro coletor que morava perto, passando de bicicleta. Ele parou ao me ver encostado no poste. Eu estava suado e pálido. Perguntou se eu estava bem. Ele pensou que eu tivesse sido assaltado. Eu contei que tinha esquecido de trancar o portão da garagem e que precisava voltar, mas eu estava me sentindo muito mal. Ele ofereceu para ir comigo e eu aceitei na hora. Voltamos juntos, Toninho empurrando a bicicleta ao meu lado. Quando chegamos, o portão estava como eu tinha deixado, entreaberto. Entramos e eu fui direto trancar. Toninho disse que ia subir comigo no escritório para eu pegar a mochila. Subimos a escada, entramos na sala e a primeira coisa que eu fiz foi olhar pela janela. O cemitério estava escuro, não havia fogueira e não havia cães. Não havia nada além das cruzes e lápides iluminados pela lua. Toninho veio até a janela também, olhou e perguntou o que eu estava procurando. Eu disse que não era nada, que só estava conferindo. Aliviado, eu apaguei a luz, peguei a mochila e descemos. Toninho comentou que eu parecia ter visto um fantasma e deu uma risadinha. Eu não respondi. Tranquei o portão com cuidado, testei 2 vezes e fui embora com ele até a esquina onde nossos caminhos se separaram. Quando eu cheguei em casa, já era quase 11 horas da noite. Eu não consegui dormir direito, pensando naquilo que eu vi. Na manhã seguinte, voltei para a empresa no turno normal. Comentei com o Zé Carlos, que trabalhava na coleta há uns 15 anos, sobre o que eu tinha visto. Ele ficou sério, parou de arrumar as coisas no caminhão e me levou para um canto. Disse que não era a primeira vez que alguém via coisas estranhas ali. Uns anos atrás, um vigia noturno que trabalhava ali tinha pedido demissão depois de 1 semana, dizendo que ouvia batidas no portão e via sombras andando pelo cemitério. Ninguém acreditou nele, acharam que era desculpa para sair. Zé Carlos também contou que antes da empresa comprar o terreno, ali funcionava uma olaria e que um dos donos tinha morrido em um acidente com um forno. Diziam que ele tinha envolvimento com magia negra, que fazia trabalhos pesados e que depois da morte dele começaram a aparecer coisas estranhas no local. A olaria fechou e o terreno ficou abandonado por anos, até que a prefeitura vendeu barato para a empresa de coleta. Dizem também que os donos daquele cemitério fizeram um pacto com coisa ruim, por isso aparecem coisas estranhas ali. Zé Carlos disse que sinceramente ele não duvidava dessas histórias, mas ele disse que era só não se importar e tentar não olhar para o cemitério, que nada iria acontecer e que durante o dia raramente você ia ver coisas estranhas ali. Eu continuei trabalhando na empresa por mais uns 2 anos, mas eu nunca mais subi sozinho naquele escritório depois do anoitecer. Se precisava pegar algo, eu esperava o turno da manhã ou pedia para alguém ir comigo. Os outros colegas começaram a perceber e me zoavam, dizendo que eu tinha medo de escuro e de assombração. Deixei eles falarem. Alguns medos não precisam de explicação.
Certa vez, uns 6 meses depois daquela noite, eu estava passando de carro pela empresa. Era quase 11 horas da noite e eu vi a luz acesa no escritório. Eu achei estranho porque ninguém deveria estar lá naquela hora. Eu diminuí a velocidade e olhei para cima. Havia uma silhueta na janela parada, olhando para o cemitério. Pensei que fosse um vigia novo, mas a postura era estranha. Ele estava imóvel. Parei o carro na frente e fiquei observando. A figura não se mexeu. Ficou ali uns 2 minutos até que a luz se apagou de repente. E a silhueta sumiu junto. Eu acelerei e fui embora. No dia seguinte perguntei ao vigia se ele tinha subido no escritório na noite anterior. Ele disse que não tinha a chave daquele andar e que a luz estava apagada quando ele saiu às 9 horas, como sempre. Algumas coisas é melhor deixar para lá, então eu não insisti mais no assunto. Eu saí daquela empresa em 2004 para trabalhar em outro ramo. Mas sempre que eu passo por aquela rua onde fica a garagem, eu evito olhar para cima. E quando cruzo com algum cachorro solto na rua à noite, especialmente se estiver parado me encarando, eu mudo de calçada sem pensar 2 vezes. Porque tem coisas que a gente vê e nunca mais esquece. E tem lugares onde o que deveria estar morto insiste em continuar vivo, fazendo rituais que nenhum de nós deveria testemunhar. Essa foi a primeira vez, e espero que seja a última, que eu vejo algo sobrenatural. Aquilo foi muito estranho, e quem vê nunca esquece. Comente aqui embaixo se você já teve uma experiência sobrenatural semelhante à minha, de cemitérios, lugares ermos ou estando sozinho em lugares à noite. E é isso aí, galera. Obrigado por chegar até o final desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe seu like se você curtiu essas histórias. Obrigado a você que envia suas histórias para que eu possa narrar aqui no canal. Se você quiser enviar a sua história, o endereço de e-mail está aqui na descrição desse vídeo. E como sempre, como é sagrado aqui no canal, eu quero mandar um salve e um abraço especial para os seguintes ouvintes. Eu quero mandar um salve aqui para a Maria do Carmo, que está na cidade de Ituiutaba. Obrigado, Maria. Tudo de bom para você. Um abraço também para a Kerliane, que está em Uberlândia, Minas Gerais. Obrigado. Salve para todos de Minas Gerais que me acompanham aqui no canal. Um abraço também para o Isaac, que está na cidade de Vitória do Mearim, no Maranhão. Obrigado, Isaac. Valeu. Um abraço forte também para a Heloíse, que está em Teresina, no Piauí. Obrigado, Heloíse. Um abraço para você, tá bom? Um salve também para o Eric Damasceno, que está em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos. Obrigado a você que me acompanha aí dos Estados Unidos, a todos vocês que me acompanham fora do Brasil. E é isso, galera. Um forte abraço aí para vocês. Deixo vocês agora com uma playlist que vai aparecer na sua tela, em que você pode maratonar os melhores relatos de terror aqui do canal.